Ok. Pessoal, então, desde a semana passada, vocês conseguiram ler mais alguma coisa aqui, ó, o artigo, alguma parte que ainda esteja de dúvida que eu possa adiantar a explicação aqui antes de começar a implementação com vocês? Sintam-se aí à vontade, tranquilo, para levantar qualquer questão. Ou tudo a princípio ok? A princípio, ok. Princípio ok, Neria, Adalberto, Liliane, Princípio, Isadora. ok. Tem que... Vamos para o próximo passo para ver se a gente vai conseguir fazer essa Implementação. identificação ali certinho, fazer a implementação. Uhum. Liliane, Patrick, Renan, Isadora, Moisés. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo não, né, professor? Mas vamos acompanhar. Então, mas, assim, e vão perguntando qualquer parte ali, aquilo que eu sempre falo para vocês. A ideia é que a cada momento vá ficando um pouco mais tranquilo. É uma parte que para alguns não viram tanto antes as notações matemáticas, com tudo isso, e é natural algumas dificuldades, mas vão perguntando aí, não deixem passar as dúvidas, e eu vou tentando explicar aqui o máximo que eu conseguir, tá? Então, Ok. aqui no artigo, o que é o importante para nós começarmos a realizar uma modelagem? É justamente o entendimento de quais são dados básicos que definem o problema. Então, nós temos que os dados básicos que definem o problema são aqui os próprios parâmetros que nós temos. Então, se, por exemplo, nós pegamos aqui o K, que é o conjunto dos veículos, nós vamos ter que, para cada veículo, precisamos ter ali qual que é a capacidade dele de carga, qual que é a origem e qual que é o destino. Então, isso é o que referencia ser um veículo. Da mesma forma, nós vamos ter que cada uma dessas requisições, ou dessas demandas, conforme o nome aí que queira chamar, terá uma quantidade a ser coletada e entregue e um local de coleta, que é chamado de PDR, e um local de entrega, que é chamado de DDR. Então, se nós temos isso, a parte sabemos quais são os veículos que nós temos, quais são as capacidades deles, qual local que eles começam, qual local eles têm que encerrar a rota, e cada uma das requisições nós sabemos qual que é a quantidade dela, onde ela precisa ser coletada e onde precisa ser entregue, nós temos a estrutura básica. A partir dessa estrutura básica é que nós vamos ter que tomar a decisão de qual trajeto cada um dos veículos irá fazer e quais cargas cada um dos veículos irá carregar em cada um dos trajetos. Essa que é a nossa essência e que é tratado aqui, essa decisão de qual trajeto cada um dos veículos irá realizar aqui pelas variáveis x e jk, e de quais cargas cada um dos veículos irá carregar em cada um dos trajetos pela variável y e jkr. E sempre essas decisões de qual caminho que o veículo irá fazer, qual carga que ele vai transportar em cada um dos trajetos, nós vamos associar com variáveis binárias. Então, com variáveis binárias é uma forma e a forma mais direta que nós conseguimos fazer essa modelagem. Então, nós já tínhamos visto ali anteriormente, até vou voltar aqui nesse exemplinho, desse slide que eu fiz com vocês, que nós temos aqui, por exemplo, 2 veículos, que temos as origens e os destinos de cada um deles, as capacidades,
Eu ainda coloquei aqui algo um pouquinho a mais, que foi essa parte do custo por unidade de distância percorrida, para que pudéssemos calcular lá o CIJK. E a requisição, da mesma forma, nós temos aqui qual que é o local de coleta, qual que é o local de entrega e qual que é essa quantidade. E daí fizemos aqui esse exemplo de rota que vimos quais seriam as variáveis x e jk, y e jkr, que seriam iguais a 1 aqui nesse cenário que nós estudamos. Então, o que eu vou fazer com vocês agora aqui, nesse início, é criar arquivos que carreguem esses dados que são a essência do nosso problema. Então, vou até deixar aberto aqui um bloco de notas para estruturar essas informações que nós temos aqui referente aos nossos veículos. Então, eu poderia colocar assim, ó, que nós temos aqui o veículo. Para cada veículo, nós temos uma origem, e para cada veículo, também além da origem, temos um destino. E vou colocar aqui essa parte de qual que é o custo por distância que aquele veículo tem. Vou pegar e colocar algumas coisas aqui a mais. Dizer lá que nós temos o veículo 1, que ele tem origem 1, destino, ponto 4, a capacidade dele é de 15 e o custo por distância é de, e aqui eu vou colocar como sendo de, vou fazer um teste com 1,5, talvez depois tenha que mudar isso aqui para 1,5, ali para a leitura dentro da linguagem, tá? No C#. Mas isso aqui, devo até deixar aqui, para vocês lembrarem que talvez nós tenhamos que mudar aqui do vírgula para o ponto. Como no Brasil nós separamos, né, o decimal com vírgula, e no padrão americano a separação é com ponto, acaba tendo alguns problemas, às vezes, dentro do computador de como que isso é tratado, tá? Então, ficou na dúvida, o que é mais fácil escolhe um jeito e vê se dá algum tipo de erro lá na frente. Se der algum tipo de erro, tem que trocar. Se der certo, tá ok. É esse mesmo padrão ali a ser utilizado. E temos o veículo 2, que ele tem origem em 3, no ponto 3, destino no ponto 2, tem uma capacidade de 10 e tem um custo por distância de 1,2. Isso daqui nos define os veículos. Então, eu vou pegar e salvar esse arquivo daqui. Tem já alguma pasta em algum lugar aqui que eu tenho as coisas do PP Gold, dessa disciplina. Está aqui modelagem na cadeia de suprimentos. Vou pegar aqui nessa pasta e deixar aqui esse arquivo salvo como sendo um arquivo nosso que é referente aos dados que nós temos dos veículos. Então, foi simplesmente pegar essa parte que estava aqui no quadro, no slide, e transferir aqui para o arquivo. Fazendo isso daqui, vem aqui em salvar, salvei lá o arquivo dos veículos, e vou fazer uma mesma ideia pensando nas nossas requisições. Então, teremos aqui requisição, aí temos aqui o local da coleta dessa requisição, temos o local da entrega dessa requisição e a quantidade a ser transportada dessa requisição. Vou já salvar isso daqui, da mesma forma que tinha salvo ali um outro arquivo como veículos, esse aqui eu vou salvar como sendo o arquivo de requisições. Então, olha lá o nome requisições, vamos salvar aqui desse jeito. E daí tem lá que a requisição 1 tem o local de coleta no ponto 1, entrega no ponto 4 e a quantidade é 5. Depois a requisição 2 tem coleta no ponto 3, entrega no ponto 1 e a quantidade é 2. Requisição 3 tem a coleta no ponto 3, entrega no ponto 2, quantidade é 7. Requisição 4 tem coleta no 1, entrega no 2 e aqui é
quantidade 6, e por último a requisição 5 coleta no ponto 2, entrega no ponto 4, e a quantidade é 8. Então, isso daqui nos fornece, vou até salvar, deixa eu salvar aqui lá, o nosso arquivo de requisições, os dados de requisições. Agora vejamos o seguinte, quando nós queremos saber qual que é o custo para o veículo 1 se locomover do ponto 2 até o ponto 3, nós temos que pegar essa distância que nós temos aqui do ponto 2 para o ponto 3, que é uma distância de 3, e multiplicamos pelo 1,5. Então, essas distâncias aqui, elas fazem parte também de parâmetros nossos, que com base na distância e qual que é o custo de cada veículo por distância, nós conseguimos definir aqueles valores do CIJK. E aqui, então, nós podemos fazer de algumas formas essa representação. Se nós pegarmos esse nosso grafo aqui, ele acaba tendo conexão de todo mundo com todo mundo, né? Ó, tem do 1 com o 3, do 3 com... Naturalmente, o 3 com 1, por colocar que aqui é simétrico, tem do 1 com o 2, do 1 com o 4, e assim por diante. Tem algumas formas que nós podemos fazer essa representação. Uma delas seria nós considerarmos o seguinte. Eu vou dizer aqui, ó, qual que é chamado de como se fosse ponto 1, ponto 2, e colocar aqui a distância. Se nós pegarmos do ponto 1 para o ponto 2, a distância é de 3,5. Se pegarmos do ponto 1 para o ponto 3, essa distância aqui do 1 para o 3 é uma distância de 3. Depois, do ponto 1 para o ponto 4, é uma distância de 6,5. Do 2 para o 1, como nós estamos considerando que do 1 para o 2 é a mesma que do 2 para o 1, nós não precisamos nem colocar essa parte aqui dessa distância do 2 para o 1, ela será a mesma que do 1 para o 2. Então, podemos ir aqui direto para o próximo, como sendo do 2 para o 3, que é uma distância de 3, do 2 para o 4, que é uma distância de 6, e do 3 para o 4, que é uma distância lá de 4 unidades. Então, dessa forma aqui, e salvando essa parte agora como distâncias, nós temos tudo o que nós precisamos de base de parâmetros. Esses são os dados que são passados de entrada, e o que nós esperamos como resposta é definir quais são as rotas que cada veículo irá realizar, com quais conjuntos de carga, de forma a ter o menor custo possível. E atendendo às restrições, que as cargas sejam coletadas no local de origem dela, sejam entregues no local de destino e que não se teletransportem, né? Então, se nós queremos mandar a carga 2 do ponto 3 para o ponto 2, nós podemos mandar do 3 para o 4, do 4 para o 2, mas não pode acontecer dela vir do 3 para o 1 e do 4 para o 2. Ela teria sumido aqui no ponto 1 e se materializado aqui no ponto 4. Isso não pode acontecer e tem justamente aquelas restrições lá de conservação de fluxo para impedir com que isso aconteça. Então, dessa forma daqui, até o momento, nós trouxemos para uma maneira, uma forma aqui de estrutura de dados, esses parâmetros que nós temos para o nosso problema. Ok, até aqui, alguma pergunta? Ok. Ok? Tá? Ok. Então, beleza. Só, isso daqui nós talvez temos que fazer algumas alterações nesse arquivo ao longo do nosso desenvolvimento aqui, tá? E eu vou
fazendo essas alterações nos arquivos conforme a necessidade e conforme como vocês preferirem fazer também aqui ao longo da nossa programação. O que eu vou adiantar já para vocês é uma das coisas que nós vamos ter que tomar alguma decisão em forma de como nós iremos modelar. Quando nós pegamos lá no C# e vamos trabalhar com vetores, matrizes, eles começam na posição 0. Aqui, nós estamos, basicamente, fazendo começos em posição 1. Nós temos lá, os nossos pontos são de 1 a 4, os nossos veículos são de 1 a 2, as nossas requisições são de 1 a 5. Em formulação anterior que eu fiz com vocês, e que passava até algumas coisas prontas, a gente mudava tudo aqui para fazer de 0 até 4, de 0 até 1 e os pontos de 0 até 3. Então, essa é uma das formas de trabalhar. Nós dimensionamos um vetor aqui que teria lá um tamanho de 2, onde esse tamanho 2 nós utilizávamos a posição 0 e a posição 1. Tem uma outra alternativa também que pode ser feita. No lugar de dimensionar o vetor como sendo tamanho 2, nós podemos dimensioná-lo como sendo tamanho 3 e não utilizar a posição 0. Utilizar somente as posições 1 e 2. E aquela posição 0 fica lá esquecida. Nós dimensionamos a memória para isso, mas ela nunca é utilizada. Alguns anos atrás, se pensasse isso em termos de programação, era quase que um absurdo, porque tinha muito mais limitação de memória dentro dos computadores. Para esse tipo de aplicação nossa, deixar a posição 0 vazia não vai trazer diferença significativa alguma em termos de tempo de processamento. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês em relação a esse passo que nós vamos dar é como que vocês preferem. A gente faça aqui uma transformação já tudo de 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 e os pontos como sendo 0, 1, 2, 3. E daí trabalhamos no mesmo padrão que era lá já o que acontecia nas outras modelagens, ou se fazemos uma modelagem alternativa diferente, que é pegar e dimensionar esse vetor como sendo um tamanho um pouco maior, né, do que nós precisamos, colocando a posição 0 que nunca será utilizada, mas daí tendo a facilidade de trabalhar com o 1 na posição 1, o 2 na posição 2, sem ter o 0 ali, às vezes atrapalhando um pouquinho a maneira de visualização. A forma como vocês preferirem é a forma que eu vou seguir aqui para a programação. E aí? O que vocês acham, pessoal? Eu ficar como 0 mesmo? Porque daí a gente já está acertando com a linguagem que a gente estava já praticando antes, né? Por exemplo, vai do ponto 1 ao 2, né? Mantém o padrão. Aí você mantém a mesma forma que é feito. Ah, beleza. Isso aí, então, minha opinião, pessoal. Não sei, se alguém tiver alguma coisa diferente aí, fica à vontade. Para mim, tanto faz. Concordo. Concordam? Todos concordam? Alguém diferente desse encaminhamento? Eu prefiro assim também. Manter como estávamos antes, isso? Isso. Então tá bom. Isso, professor. Então vamos manter. Só, para nós mantermos isso, o que nós vamos fazer? Tudo que envolvia ponto terá essa redução de 1. Então aqui onde era o ponto 1, nós vamos trabalhar como sendo o ponto 0. Então, vou pegar aqui, tudo estou reduzindo 1. Onde era o 2 será 1, e onde era o 3 será 2. A mesma coisa aqui desse segundo ponto, 1, 2, 3, aqui 2, 3 e 3, e a distância essa nós não reduzimos, né? A distância continua sendo ali a mesma. Então, vou pegar isso daqui e salvar. Aí, além disso daqui, nós temos também, vou ver se vai aparecer aqui direto,
o de requisições. Requisições, onde nós tínhamos requisição 1, agora é requisição 0. Aqui é requisição 1, requisição 2, requisição 3 e requisição 4. As próximas duas colunas que nós temos aqui são de coleta e entrega. Então, o ponto 1 nós mudamos para o ponto 0, o ponto 3 para o ponto 2 e assim por diante. Então, aqui fazer a mesma coisa com essa redução. Então, qualquer dúvida aí, podem parar a qualquer momento, ou se eu fizer alguma coisa errada também, avisem tranquilamente. Salvei aqui, o que a quantidade continua sendo a mesma, né? Só não altera aqui essa nossa referência. E por último, os veículos. O que era o veículo 1 vira o veículo 0, o que era o veículo 2 vira o veículo 1, o que era origem 1 vira origem 0, o que era origem 3 vira origem 2, o que era o destino 4 vira o destino 3, o que era o destino 2 vira o destino 1. E aqui eu coloquei os valores, mas não coloquei uma parte, né? Que nós temos a capacidade aqui entre o destino e o custo da distância. Então, com isso daqui, pessoal, nós temos os dados. Se nós tivéssemos um terceiro veículo, bastaria pegar aqui e adicionar uma próxima linha e colocaríamos lá que seria o veículo número 2, qual seria a origem dele, qual seria o destino, capacidade e o custo por distância. Então, aqui, nós vamos conseguir fazer de maneira mais genérica aí para a nossa modelagem. Temos esses arquivos. Deixa eu só fazer o seguinte, só para pegar o caminho todo que eu tenho aqui. Ok. E agora eu vou abrir o Visual Studio, para dentro do Visual Studio começarmos essa programação aí em si. Então, vou criar lá um novo projeto. Fazer com que seja do Windows Form, aí o projeto, deixa eu achar aqui onde que nós vamos ter. Aqui já está marcado, do Windows Form. Vou chamar aqui de problema de coleta e entrega, então dá lá o nome de PDP para ele, tá? Vou colocar aqui PDP, colocar no PP Gold, como já tem algumas modelagens diferentes dele feito. Criar esse projeto. E aqui está lá o nosso projeto. Então, vou adicionar aqui, criar uma nova classe. Então, para fazer isso, né, clicando com o botão direito do mouse aqui nesse PDP, PP Gold, adicionar classe. E vou dar lá o nome dessa classe aqui, vou chamar de PDP. Tá? Então, só quando nós fazemos isso, relembrando aqui algumas coisas, tem já essa classe PDP que foi criada aqui, então ele criou essa estrutura e nós estamos tudo no mesmo namespace. Então, o fato de estar tudo no mesmo namespace. Se pegássemos lá a próprio formulário, né, fizéssemos qualquer coisa aqui dele, tudo isso está lá dentro daquele namespace PDP PP Gold. Então, o que nós fizermos aqui nessa parte existirá ao longo de qualquer lugar dentro desse projeto. Esse mesmo lugar, embora esteja aqui com esse pdp.cs, nós podemos criar também outras classes. Poderia colocar aqui uma classe chamada veículo. Não precisaria ter aqui, adicionar uma nova classe, daí chamar lá de veículo e fazer. Se começa a fazer isso, você pode começar a ter arquivos demais aqui. Tá? Então, para ficar um pouquinho mais enxuto,
dentro desse PDP, vai ter uma classe que o nome é o próprio PDP mesmo, e nós temos aqui uma classe veículo. E a ideia aqui nessa classe veículo é colocar os elementos que definem um veículo. E isso daqui, relembrando pelo próprio slide, o que nós temos? Que um veículo é definido aqui por esse K, né? Eu vou chamar isso aqui como sendo o número do veículo, tá? Então, isso aqui é o número, esse aqui é o veículo número, que está aqui como 1, mas depois será o nosso veículo número 0, a origem, o destino, a capacidade e o custo por distância. Então, vou pegar aqui e colocar que nós temos uma propriedade, que é do tipo inteira, que é o número desse veículo. Tem uma outra propriedade, que é do tipo inteira, que é a origem do veículo. Tem uma outra propriedade do tipo inteiro, que é o destino deste veículo. Tem uma outra propriedade que também é aqui. No caso, estão sendo inteiros sempre essas quantidades, mas poderia essa capacidade, mas poderia ter uma capacidade que tivesse casas decimais. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais genérica já, como sendo do tipo double, que se nós tivéssemos capacidade com casas decimais, elas seriam contempladas. Vou colocar aqui double capacidade. E temos aqui também um double com custo por distância. Assim, ó, custo por distância. Então, isso daqui é o que define um veículo para nós. Uma vez que nós temos isso do que define um veículo para nós, nós podemos ter um método que faça a leitura de um exemplo do veículo. Então, eu posso ter aqui um método que não tem um retorno específico, que é chamado ler arquivo. O que ele vai fazer aqui, nesse caso? Ele vai receber um string, que é aquele nosso caminho do arquivo. E, no caso aqui específico, a gente vai pegar esse caminho que nós temos aqui. Nós vamos pegar esse caso para realizar a leitura. Então, se lembrar lá um pouquinho, nós temos um comando que, se nós colocarmos assim, string s igual a file.read all lines, e daí colocar aqui esse caminho, cada uma das linhas desse arquivo será salvo em uma posição desse vetor S. É a mesma coisa que lá naquele exemplo das P medianas nós fazíamos. Então, a mesma ideia aqui. E daí, a partir do momento que nós fazemos isso, se nós pegarmos e colocarmos s.getLength na posição 0, na dimensão 0, isso aqui retorna quantas linhas tem esse vetor S. Ou seja, quantas linhas tinham nesse arquivo. Só que nós temos uma linha nesse arquivo, que é uma linha aqui de cabeçalho. Então, nós podemos dizer aqui o seguinte, que se nós pegarmos isso daqui, menos 1, será o nosso número de veículos. Então, eu vou colocar aqui uma parte provisória, depois eu vou mexer nisso daqui ainda, tá? Eu vou deixar assim, ó, int quantidade de veículos. E vou dizer lá que quantidade veículos é igual a esse s.getLength na posição 0 menos 1. Com isso, nós sabemos quantos são os veículos que nós temos. Tá? Só coloquei no lugar errado isso daqui.
Coloquei aqui, estava pensando uma coisa e fiz outra. Deixa eu voltar aqui, fazer aqui, ó. Tudo que está aqui continua certinho e válido e nós vamos utilizar. Isso aqui do veículo, o que nós vamos representar esses dados que nós temos aqui e que serão os dados lidos lá daquele bloco de notas, se nós tivermos um vetor de veículos, só para não perder o código, eu vou colocar aqui, pessoal, e daí eu explico para vocês com mais calma, tá? Vou chamar assim. E aqui eu vou dar o nome do ler arquivo veículos. Então tá. Então qual que é a ideia aqui? Esquece por enquanto esse código, se concentra só nessa parte aqui de cima. Se nós tivermos aqui um vetor do tipo veículo, e esse vetor do tipo veículo eu chamei veículos, em cada uma das posições que nós tivermos aqui de veículos, nós vamos ter lá associado qual que é o número, qual que é a origem, qual que é o destino, qual que é a capacidade, qual que é o custo por distância. De forma que a ideia é fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como comentário e deixar depois naquele bloco de notas, o que a gente vai ficar? É basicamente assim, se nós pegarmos os nossos veículos na posição 0, ponto, número, isso daqui terá o valor 0. Por quê? Lá na nossa anotação, nós temos que esse primeiro veículo aqui, que é o 0, o número dele é o 0. Por mais redundante que possa parecer isso daqui, né, ter que na posição vai ser o próprio que está aqui, eu vou deixar dessa maneira que, de repente, conforme nós conduzirmos aí a aula, poderá ter alguma outra utilidade essa parte daqui. Então, deixar assim mesmo. Aí nós temos também veículos nessa própria posição 0, ponto, que será igual ao 0. Esse 0 aqui, esse 0 representa a origem deste veículo 0. E de forma análoga, nós temos aqui que o veículo na 0, ponto destino, é o 3. Ou seja, esse veículo, que é o veículo 0, ele tem origem no ponto 0 e tem destino no ponto 3. A capacidade dele é 15 e o custo por distância é 1,5. Então, isso daqui, se nós pegarmos e colocarmos capacidade, será 15, e aqui no custo por distância será 1,5. É isso que nós vamos preencher. De forma que, quando nós pegamos uma posição desse vetor veículos, nós temos todos os dados que definem um veículo. É a mesma ideia que nós fizemos lá no caso das p-medianas. Bom, então, quando nós estamos trabalhando com um problema que é de coleta e entrega, nós vamos ter esse vetor chamado veículos, que é lá do tipo veículo. Além disso, podemos ter aqui uma outra variável, que é chamada quantidade de veículos. O tamanho desse vetor veículos será exatamente o valor dessa variável aqui, dessa propriedade, quantidade de veículos. E o que nós vamos fazer aqui, nesse método, é um método que faça a leitura desse arquivo aqui, veículos. Então, olha lá, nós passamos aqui um caminho. Quando colocamos o S
o string s é igual ao file.read all lines do caminho, o que vai acontecer é que na posição 0 desse vetor S terá essa primeira linha, na posição 1 terá esse conteúdo todo aqui, e na posição 2 esse conteúdo todo aqui. Lembra que eu falei para vocês que essa variável quantidade de veículos eu ia mexer nela ainda? Ela já existe, essa variável quantidade de veículos, aqui dentro do problema em si. Então, nós podemos colocar direto que quantidade de veículos, a partir do momento que nós lemos o arquivo, nós vamos descobrir qual que é essa quantidade de veículos. E, para descobrir, basta ver quantas linhas tem nesse arquivo e retirar um porque é a linha do cabeçalho. E daí nós podemos fazer agora aqui o seguinte, que veículos é igual a null veículo e dizer que terá o tamanho e quantidade de veículos. É exatamente a mesma ideia que era realizado lá no problema das p-medianas. Agora, se nós pegarmos e fizermos o seguinte, eu vou colocar aqui que eu quero fazer uma variação de i igual a 0, enquanto i for menor do que número, do que quantidade de veículos, o nosso primeiro veículo, que é o veículo lá referente ao 0, ele está na linha 1. Ele está uma linha para baixo porque nós temos uma linha de cabeçalho. Então, se fizer o seguinte aqui, ó, dizer assim, que string S1 é igual a S na posição aqui i mais 1, ponto split, e fazendo essa quebra pelo ponto e vírgula, o que nós estamos dizendo? Ó, fizemos aqui no S, lemos o arquivo inteiro. Já preparamos essa estrutura aqui de veículos com o tamanho apropriado para ela. E agora, vamos pegar e preencher aqui em veículos os dados de cada um dos veículos. Para preencher o do primeiro veículo, ele está lá na linha 1. Então, esse mais 1 que eu estou fazendo aqui é porque nós temos uma linha de cabeçalho. Então, é que tem que pegar com uma referência sempre uma para baixo. E esse comando aqui, relembrando, né, de colocar o ponto split e daí o ponto e vírgula, o que vai fazer é quebrar essas linhas daqui pelo ponto e vírgula. É a mesma ideia lá do dados, texto para colunas no Excel. Nós vamos ter isso daqui quebrado pelo ponto e vírgula, de forma que cada um desses valores ficará numa posição deste vetor aqui, S1. E daí aqui agora, se nós fizermos o seguinte, que veículos na posição i, número, é exatamente a primeira coisa que aparece naquela linha do veículo. Isso daqui será igual a int.parse do S1 na posição 0. Depois, quando nós pegarmos a origem, ela vai seguir uma ideia bem parecida. Só que a origem vai aparecer aqui na posição 1 desse vetor. O destino vai aparecer na posição 2. A capacidade aparecerá na posição 3. E a capacidade nós colocamos como sendo do tipo double. Então, aqui no lugar de colocar int, ele coloca lá como double. E, por fim, nós temos lá aquela parte do custo distância. Depois tem que atualizar ali. Custo por distância, que também é do tipo double. E aqui está na posição 3. E aqui na posição 4.
Então, esse é um procedimento que faz a leitura do arquivo veículos e deixa ali marcado para nós, dentro da propriedade veículos, todos aqueles dados. Então, isso daqui, se pegar ali e fazer como exemplo, ó, nós temos a classe chamada PDP. A classe chamada PDP, ela tem uma propriedade chamada quantidade veículos e tem uma propriedade chamada veículos. Essa propriedade chamada veículos é um vetor da classe veículo. E a classe veículo nada mais é do que nós termos aqui esse conjunto de propriedades. Pode pensar uma maneira assim bem por cima de pensar em termos de classe, é pensar na ideia quando você tem uma folha que já tem ali as colunas definidas e você vai lá e pega uma folha que é com isso. Então, o veículo, pensa lá como sendo essa classe veículo, uma folha que já vem ali pré-preenchido para você colocar número, origem, destino, capacidade e custo por distância. Quando nós pegamos um bloco dessas folhas, nós estamos pegando aqui um vetor. E esse vetor, esse bloco de folhas, estamos dando aqui o nome lá de veículos. E dentro dessa classe aqui, que é o PDP, nós podemos ter um método que é fazer a leitura do arquivo veículos. E o objetivo de fazer a leitura do arquivo veículos é pegar esses dados que estão dentro do arquivo e preencher na estrutura veículos. É a mesma coisa nesse nosso exemplo de que fosse pegar os dados de algum lugar e copiar e escrever nesse bloco de folhas que já tem ali as características de veículo em cada uma delas. Tá? Então, aqui até algumas coisas relembrando ali a parte que já tinha visto no P-Medianas, mas como as últimas aulas nós ficamos mais focados ali em outras coisas, fazia um tempo que não passava por essa leitura aí de arquivo com vocês. Beleza aqui? Alguma dúvida? Relembraram essa parte? Fiquem à vontade aí para falar. Professor, só por curiosidade mesmo, se coloca no for ali o inteiro i igual a 1, poderia tirar o s i mais 1 ali do string? Poderia, só que daí teria que fazer o seguinte, se a gente coloca aqui o i igual a 1, a gente poderia tirar esse daqui, só que daí aqui teria que colocar um mais 1. Porque o que importa? Ó, você delimitou o número de quantidade de veículos com menos 1 lá, né? Uhum. Exatamente. Tá. Então, as duas maneiras dariam certo. Só que daí tem que fazer o conjunto completo, né? Uhum. Se tirou aqui, daí aqui fica lá o 0, e aqui fica o menos 1. Beleza? Mais 1, né? Opa, mais 1, com certeza. Mais 1. Beleza, obrigado. Beleza? Ok? Só, com isso daqui, o que nós podemos fazer agora? Lá no formulário, posso pegar aqui, colocar lá um botão, e nesse botão declarar um objeto que é do tipo PDP. E eu vou chamar aqui como sendo lá o meu problema. Digo lá que então isso aqui é um null PDP. Quando nós fazemos isso, podemos colocar aqui meu problema. Opa, faltou colocar uma coisinha aqui. Tá público. Void ler arquivos. Deixa eu ver. Acho que eu só não vi que estava aqui. Tá aqui. Meu problema, ponto ler arquivo veículo. Já estava aqui, eu não tinha visto. E aqui nós vamos colocar qual que é o caminho que está aquele arquivo do veículos. Então, eu vou pegar aqui
Só fazer a mesma coisa que tinha feito ali anteriormente. Então, PDP. Colocar aqui esse caminho, barra veículos.txt. E daí esse erro que aparece aqui, que está colocando uma barra só. Duas formas de consertar. Ou coloca duas barras, isso tem que fazer em cada um deles, ou coloca um arroba aqui antes. Tá? Essas duas formas aí são equivalentes. Só, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar e colocar para pausar aqui essa leitura. Esse programa, depois clicar no botão. Vamos já descobrir se vai dar tudo certo ali ou se eu fiz algum erro na escrita do código. Deu aqui já um erro, ele não achou o caminho. Vamos ver o que aconteceu aqui no caminho. Tá. Deve estar como tá veículo. Os nomes corretos é veículos, né? Então ele não achou, obviamente, por causa disso. Comi aqui um S, veículos. Beleza. Aqui acho que vai dar o número. Esse. Beleza. Só, qual foi o erro que eu cometi aqui? O veículo, ele está tudo lá como se, em cada uma das posições no veículos, está como nulo. O que nós precisamos é fazer o seguinte, dizer que veículos na posição I é igual a null veículo. Como lá é uma classe, nós temos que fazer isso daqui. Ele vai dar o erro aqui agora. Deixa eu deixar. Ó, agora quando coloca... Deixa eu voltar aqui uma para baixo. Aqui. Agora o que vai acontecer? Ó? Quando coloca essa parte de instanciar lá a classe, aí o veículos na posição 0 tem lá capacidade, custo por distância, destino, número, origem. Seguindo aquela ideia do papel, estava por enquanto a folha quase que em branco. Daí você pega e coloca ali que essa folha tem esses dados. Se aparecer sempre assim, até como questão para conseguir identificar o erro quando estiver programando, aparecer alguma parte daquela, vê sempre se está aqui como null. Se tiver como null, o que tem que fazer é esse caminho aqui de colocar lá como sendo do null. Ok? Agora ele vai funcionar ali, ok? Se nós pegarmos, ó, o meu problema, quantidade de veículos está lá como 2, e os veículos na posição 0 tem ali que capacidade 15, custo por distância 1,5, destino é o 3, o número dele é o 0 e a origem aqui é o 0. Então, essa parte aqui, como deitar como ordem alfabética, fica diferente daquela ordem que nós tínhamos colocado ali. Mas estão aqui todos esses dados presentes. Tá? Só, alguma pergunta aqui nessa parte da leitura dos veículos? Quando for ali dos próximos dois, vamos fazer exatamente a mesma ideia, mas daí vamos trabalhar com as requisições e as distâncias. Tranquilo aí, pessoal? Para mim tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Então beleza. Os outros também ouvem o Oberdan aí bem? O Oberdan tá aí? Bem baixo assim. O Oberdan tá aí? Uma hora sem falar. Porra. Tô exercitando. Pois é, cara. Eu tô na dieta, você tá falando menos. Brincadeira, que é isso?
Então, tá bom. Então, vou fazer aqui, vamos agora, mesma ideia lá com as nossas requisições. Então, quando é para criar aqui, seguindo o mesmo caminho, criar uma classe requisições, quais são as propriedades que nós teremos nessa classe? Lembra de cabeça? Querem alguma colinha aqui? Olha lá no PowerPoint. O que nós precisamos aqui? O que define uma requisição? O local de coleta, entrega e a quantidade, né? Coleta, entrega, quantidade. E da mesma forma que eu tinha feito ali com o veículo, vou deixar aqui um número da requisição também, tá? Por mais redundante que possa parecer, né? Que na posição 0 do nosso vetor vai estar a requisição 0, na posição 1 a requisição 1. Mas isso pode ter alguma utilidade daqui a pouco para nós. Então, o número coleta, essa coleta posso chamar de origem, né? O local que vai ter essa coleta, a entrega como destino, ou o próprio aqui coleta, entrega, e depois quantidade. Vou manter o mesmo nome que está aqui. Então, vamos lá no Visual Studio. Beleza. Requisição. Vamos ter lá um public int número, public int coleta, public int entrega, e qual que era a outra? Quantidade, né? Quantidade. Como as nossas capacidades do veículo também já estão preparadas lá para ser do tipo double, né? Então, vou colocar aqui como sendo double também, que daí nós podemos ter essas quantidades fracionadas. Pode ter ali com casa decimal. Então, deixar aqui public double, quantidade. E daí será bem parecida a ideia para nós fazermos aqui. Se para ter essa situação do veículos, definir uma propriedade chamada quantidade de veículos e outra chamada veículos, o que vocês acham que vai ser definido aqui, agora pensando nas nossas requisições? O que precisamos definir aqui? Ou nada? Acho que não é a requisição que precisa definir aí? Exatamente. Então, vou colocar aqui de maneira bem similar, ó. Quantidade, requisições, ok? E colocar aqui uma outra que é do tipo requisição, lá um vetor de requisição, chamado requisições. Ele tenta fazer, ó, pessoal, esse padrão de colocar o singular e depois o plural, ele até sugere aqui requisições. Tenta fazer alguma sugestão aí já, mas geralmente vai acabar falhando essa daí, dessa sugestão do plural aí, pensando de como está programado. Vamos lá. Agora, fazer a mesma coisa aqui que tem esse... Travou. Faltou? Oi? Faltou ir Faltou ali, requisições. Requisições. Beleza. Mais alguma coisa? Não, manda Brasil. Então, beleza. Agora, fazer a mesma... Só, falo assim para vocês, a gente acaba aproveitando muita parte de código. Então, isso daqui foi o que nós tínhamos para ler o arquivo do veículos. Para ler o arquivo das requisições, vou tentar aproveitar ao máximo a mesma estrutura que nós temos aqui. Então, peguei aqui o das requisições, peguei o dos veículos, copiei e colei aqui embaixo. Agora, com isso daqui, o que nós vamos fazer? Isso aqui é o ler arquivo das requisições. Vai ser aqui a mesma coisa, ó. Pegou lá o string s igual a file.readAllLines do caminho. Aí agora nós vamos ter aqui quantidade requisições. Aí vamos declarar lá aqui, ó, né? Que requisições é igual a null requisição
e aqui quantidade e requisições. Daí fica o for do int igual a 0, enquanto i for menor que quantidade e requisições. Aqui onde é esse veículos, trocaremos por requisições, na i é igual a null requisição. Aí, mesma coisa aqui, né? Até pegar e substituir esse requisições na i ponto número, continua a mesma coisa igualzinho ali. Depois, nós vamos ter aqui requisições aí ponto coleta, que é o próximo que aparece, também é int. Depois, nós vamos ter requisições ponto entrega, também é lá um inteiro, que vai estar nessa posição 2 do vetor S1. E aqui, por fim, a propriedade chamada quantidade. E que também é um double lá, então já está aqui organizado, lá na posição 3 do vetor S1. E termina aqui, é um pouquinho mais curta essa parte do que envolve a requisição. Ela tem uma coluna ali a menos. Então, dessa forma daqui, nós vamos conseguir fazer a nossa leitura das requisições. Pegando lá no nosso formulário, fazer a mesma coisa que nós tínhamos aqui dessa linha, colocar aqui, só que agora no lugar de ler arquivo dos veículos, nós vamos ler arquivo das requisições. E daí aqui no lugar de ser veículos.txt, será requisições.txt. Se agora a gente pega e coloca para fazer a leitura aqui direto, foi lá, ok, ó, meu problema, requisições estão aqui, do 0 até o 4, a requisição 0, coleta no ponto 0, entrega no ponto 0, o número dela é o número 0, quantidade 5. Depois, a próxima aqui, que é a requisição 1, né, o número dela é o 1, coleta no ponto 2, entrega no ponto 0, a quantidade é 2. E assim até a última requisição lá, que é a requisição 4. Então, temos já aí feito a leitura tanto dos veículos como das requisições. O que mais falta nós realizarmos a leitura? Além de veículos e requisições. As distâncias, né? Do grafo, né? É, Lá, e dentro do grafo, o que nós vamos precisar é as distâncias. Então, a importância daquilo ali para nós, em termos do grafo, é a parte de distâncias. Ok. Professor. Então, oi, pode falar, Liliane. Perguntinha. O int parse, ele converte em número, mas eu não lembro o que ele faz exatamente. Você consegue só me mostrar? Deixa eu pegar aqui, calma aí. Deixa eu achar. Aqui, ó. O que acontece? Vou parar aqui o programa bem nessa linha, que deve ficar bem mais fácil para entender. Ó, vou executar lá. Executei, tá bom? Quando nós pegamos e lemos o arquivo, o próprio S, ele aparece aqui entre aspas. E aparece entre aspas porque aquela linha é considerada como sendo texto. Quando nós pegamos e fazemos aqui o S1 é igual ao S numa posição ponto split, nós vamos ter aqui, separado pelo ponto e vírgula, mas está aqui tudo como texto. O int.parse, o que ele vai fazer? Pegar um texto que tem característica de ser um número inteiro e converter para número inteiro. A mesma coisa que pegar ali como exemplo no Excel, você já viu alguma vez aparecer assim, converter para número, tratar como valor, algumas coisas nesse estilo, de que está lá e veio como texto, é a mesma coisa. Só que aqui, essa conversão do texto para número pode ser a conversão do texto para um número inteiro, para um número com casas decimais
e daí por isso que nós temos aqui essa diferença do int.parse e o double.parse. Então, o que é? O número é um inteiro, a origem é um inteiro, o destino é um inteiro, a capacidade ela pode ser um fracionado. E daí, como a capacidade pode ser um fracionado, a gente tem que colocar aqui como um double.parse, assim como o custo por distância. Entendi. É o que acontece aqui, ó. Se nós pegarmos lá o custo por distância, vai lá como 1,5. Se convertesse para inteiro, isso sairia lá como 1, provavelmente. Eu até vou fazer aqui o teste. Vou colocar esse aqui como int e depois eu volto para o double. Vamos ver se ele vai dar erro ou se vai deixar como 1. Ele deu erro. Porque ele não conseguiu converter o 1,5 em inteiro. Porque não tem característica de inteiro o 1,5. Agora, o double, aí ele tem característica de ser um double, daí ele consegue fazer a conversão. Ok? Ok, professor. Era isso? Era assim. E daí eu fiquei com aquela dúvida, não queria, tive que perguntar. Ah, mas é isso aí mesmo. Perguntem. Nossa, porque às vezes são coisas simples e que se não vão passando. Aproveitem aí qualquer dúvida, por mais simples aí ou que possa aparecer, manda bala na pergunta. Beleza, pessoal. Então agora vamos para a nossa parte do gráfico. Quando nós pensamos nas informações que nós temos aqui, deixa eu abrir, vou pegar aqui e abrir agora esse nosso aqui de distâncias. O que nos importa disso daqui é ter a matriz de distância, porque a matriz de distância é o que será a base para calcularmos o CIJK. Né? Porque nós vamos ter que pegar ali qual que é a distância entre o ponto I e o ponto J e qual que é o custo por distância daquele veículo K. Então, quando era naquele caso das P medianas, nós líamos as coordenadas geográficas de cada um dos pontos e daí calculávamos a distância a partir de lá. Aqui nós estamos fazendo uma coisa um pouco ao contrário. Nós estamos pegando já quais são as distâncias entre cada par de pontos. E isso é especialmente interessante quando não é possível definir uma fórmula exata para calcular a distância entre dois pontos. E daí já tem isso numa base de dados prévia. Então, aqui nesse caso, nós podemos trabalhar toda essa parte. O que vai interessar dessa leitura daqui é conseguir dizer, ó, quantos pontos que nós temos nesse grafo e, além disso, quais são as distâncias entre esses pontos. Quando nós estávamos pegando em termos de requisições e veículos, nós tínhamos que era uma linha para cada requisição, uma linha para cada veículo. Se nós tentarmos pegar essa mesma ideia aqui agora, é uma ideia que vai acabar não funcionando, não vai fazer sentido nós pegarmos aqui e tentar ali pela parte das linhas. Quando nós temos distâncias dadas entre cada par de pontos, é até possível fazer um cálculo inverso. Se nós temos aqui 6 informações, 6 linhas, nós temos, na verdade, 4 pontos. E isso é porque é o 3 mais 2 mais 1. Se no lugar de ter 6 tivesse 10 linhas, seria os 5 pontos, que é o 4 mais 3 mais 2 mais 1. Só que nem sempre nós vamos ter todas as distâncias dadas. Poderia ser que entre um ponto A e um ponto B não existisse ligação direta entre eles e que essa distância fosse uma distância então considerada infinita, uma distância muito alta que não é possível ir direto de um ponto para o outro. Então o que nós vamos, ou se aqui até nesse próprio grafo, se não existisse estrada para ir do ponto 1 para o ponto 2, essa linha aqui não existiria. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, aqui de forma um pouquinho adicional,
é que eu vou colocar uma linha a mais, onde nessa linha a mais eu vou dizer quantos pontos que nós temos no nosso grafo. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó, 4, porque nós temos 4 pontos nesse grafo, o do 0 até o 3. Então, nós temos uma linha que diz a quantidade de pontos no grafo, uma que é aquela do cabeçalho, para dizer... Estou clicando tudo no lugar errado aqui, que é para dizer o que a gente vai ter em cada uma das colunas e depois os dados em si que importam. Então, vou salvar isso daqui, tá? E nós precisamos aqui, então, de uma propriedade chamada quantidade de... Vou chamar assim de... Vou chamar de nós, tá? Então, eu ia chamar de cidades, mas o grafo, o que define esse grafo, que até aparece aqui o N e o A, é que o N é nó, tá? Então, quais são os nós que... Deixa eu voltar aqui sem mais. Os nós que fazem parte do grafo. E daí tem duas letras que são possíveis ali como complementos. Nós temos dois conceitos. Um que é conceito de aresta e outro que é conceito de arco. Em inglês seria lá o edge e o arc. Quando nós falamos em aresta, nós estamos falando que vale nos dois sentidos. Então, aqui no caso, nós temos do ponto 2 para o ponto 3. Vale aqui nos dois sentidos. E daí aqui é a parte de aresta. Quando somos em arco, é pensar separado, porque existe aqui direção. Essa parte, particularmente como está, ela está representando duas coisas. Que nós temos um arco do 2 para o 3 e um do 3 para o 2. Só que esses arcos ambos têm a mesma distância. Nós poderíamos ter casos que isso fosse um pouquinho diferente. Poderia ter que a distância do 2 por 3 fosse de 3 e a distância do 3 por 2 fosse de 1,8. É isso nós podemos pensar que dentro de cidades mesmo é natural que a distância para ir de um ponto A até um ponto B seja diferente da distância de ir do ponto B até o ponto A. Então aqui, esse grafo, ele é definido em cima de nós e arcos. Tá? Então, o arco, pela ideia que você tem esse sentido de um para o outro. Assim como poderia também, em alguns casos extremos, ter ligação direta entre o ponto A e o ponto B e não ter entre o ponto B e o ponto A. Não ter um caminho direto entre os dois. E daí você teria ali só do A para o B. Nesse caso aqui, na maneira como está construída essa parte, nós estamos considerando que é simétrico. É a mesma distância do I para o J do que do J para o I. Se não fosse simétrico, poderia pegar e continuar aqui, ó, do 1 para o 0, ter uma distância de 2,8. E daí nós teríamos aqui como sendo diferente a distância de ir do 0 para o 1 do que ir do 1 para o 0. Então isso aqui não tem limite como pensar, tá? Então só aqui, o importante é entender bem qual que é esse caso que está sendo tratado aqui. E dessa forma, então, quantidade de nós que nós temos, e nós vamos ter aqui uma matriz de distâncias. Essa matriz de distâncias, ela é do tipo double e tem aqui duas dimensões. Nós vamos ter da mesma forma uma leitura do arquivo de distâncias. Então, vou fazer aqui embaixo, a gente vai ter lá um ler arquivo de distâncias, aí vai seguir a mesma ideia que nós tínhamos ali anteriormente, que daí tem esse caminho, tem o S, e agora aqui vai mudar um pouquinho. Porque o que nós vamos ter? A nossa quantidade de nós, a quantidade de nós, ela será o que estiver
nesse vetor S, a posição 0. Só que daí, esse S na posição 0 está como texto. Nós temos que converter para inteiro. Então, colocar aqui como um int, ponto parse. E daí, isso aqui vai converter aquele texto que parece número em um número inteiro. Ok, com isso, nós conseguimos redimensionar qual que é a nossa matriz de distâncias. E ela vai ser do tipo double, o número de linhas dela é quantidade nós, e o número de colunas dela é quantidade nós também. E agora nós vamos fazer essa leitura aqui diante. O que vai acontecer? Eu vou deixar aqui só o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada QTD linhas, que é quantas linhas tem nesse arquivo, tá? Então, essa parte QTD linhas, eu vou deixar como sendo igual ao s.getLength na posição 0. Tá? Então, isso daqui é o que vai ficar lá, esse QTD linhas. E observe o que vai acontecer agora, eu até vou fazer uma maneira um pouquinho diferente do que ali anteriormente nós tínhamos. A ter informação de fato referente a essas distâncias entre pares de pontos aqui na terceira linha. E essa terceira linha é a nossa linha 2 desse vetor S. E nós vamos fazer isso até lá terminar aquele arquivo. Ou seja, for menor do que o QTD linhas. E daí aqui vai fazer direto o S na posição I. Então, o que nós vamos começar, a primeira linha que tem uma informação de distância é a linha 3, que está na posição 2 desse vetor S. E daí aqui nós vamos ter os dados base, isso aqui eu vou até apagar essa parte que aqui daí vai mudar um bom tanto. O que nós vamos ter? Olha lá, matriz de distâncias. Nós vamos preencher aqui matriz de distância com alguma coisa. Eu vou começar de trás para frente, essa parte. Nós temos a distância aqui na posição 2 do S1. Então, o S1 vai quebrar aqui o 0, o 1 e o 3,5. Então, se nós pegarmos e colocarmos aqui o double.parse de S1 na posição 2, nós estamos pegando aquela parte da distância. Agora, isso que é a distância, nós temos que colocar em uma determinada posição. Essa determinada posição é a posição de linha e coluna, que é justamente o que aparece aqui no ponto 1 e o ponto 2, que está na posição 0 e na posição 1 de S1. Então, se aqui eu coloco assim, int.parse de S1 na posição 0, nós estamos pegando justamente o que é aquele ponto 1. E daí a coluna disso é o que está em S1 na posição 1. Com isso daqui, só quem está fazendo é dizer o seguinte, se pegasse como exemplo essa primeira linha. Na posição 0, 1 de matriz distância, coloque o valor 3,5. Depois, na seguinte na posição 0,2, coloque o valor 3. E assim por diante. Como a nossa matriz é simétrica, essa mesma ideia que nós temos aqui, do ponto 1 e ponto 2, exatamente isso vai acontecer também
colocando o ponto 2 e o ponto 1. Então, se nós pegarmos nessa de volta, linha aqui como referência, o que nós estamos dizendo? Matriz de distância na posição 0, 1 é 3,5. E matriz de distância na posição 1, 0 também é 3,5. Depois aqui, matriz de distância na posição 0, 2 é 3. E matriz de distância na posição 2, 0 também é 3. E assim por diante. Ok? Aqui, pessoal, alguma pergunta antes de eu fazer o teste lá na chamada mesmo, no código? Pessoal, estão aí? Opa, eu tô aqui Professor, acordado e por mim, ok. Sim, pode tocar. Professor. aumentando o número de pontos ali, tipo, uma prática ali, né, que você vai pega o dado de uma empresa, sei lá, vai aumentar o número de pontos. Você vai aumentar também o número de nós. Eu tenho que dizer o número de nós, tenho que fazer essa conta antes de jogar para o sistema, ou ele tem uma forma de deixar isso sozinho? Tem sempre forma de achar sozinho, tá? Uma maneira simples que poderia pensar aqui nisso de achar sozinho é abrir o arquivo e ler todos encontrando qual que é o maior valor que aparece aqui. E daí você, uma vez que você descobriu qual que é esse maior valor, aí você lê, você vai dimensionar a matriz, ler e colocar de novo ali nas posições certas. Esse fato de pegar e identificar aqui quantos são os pontos é mais para adiantar e não precisarmos identificar. Porque, como nós vamos colocar ali nasquelas posições da matriz, se nós não tivéssemos isso a priori e colocássemos lá que a matriz teria tamanho 3 por 3, então do 0 a 2, 0, 2, ia chegar aqui o 0,3, não ia ter lugar para colocar, ia dar erro. Assim como se nós poderíamos colocar lá, então eu vou majorar isso, colocar que tem 100 pontos. Se só tiver 4, você vai ter vários espaços vazios ali da matriz. E mesmo assim corre o risco de em algum momento ter 101 e daí não caber. Tá? Então, tem alternativas disso para deixar como se fosse automático isso, mas vai sempre envolver você ter que processar do seu lado. Nunca tem mágica, né, em termos de programação. Então, ou tem alguma informação que já vem do usuário, e daí isso já facilita o teu processo, ou o que não vem do usuário, você vai ter que, de alguma maneira, com código, conseguir descobrir isso. Ok? Obrigado. Vamos lá. Ui, acho que fiz besteira aqui. Começando um projeto novo, já tem bastante aberto aqui, não precisa começar mais nada novo. Então, se eu pegar aqui agora e colocar o seguinte, da mesma ideia que tinha aqui anterior. E daí agora dá para vir aqui e colocar no lugar de requisições, não lembro qual era o nome do arquivo, distâncias. Aqui para pegar e colocar distâncias. Aí colocando distância, eu vou colocar aqui então, ler arquivo, distâncias. Executando essa parte daqui, vou pegar aqui agora, tá lá o meu problema, tem a matriz distâncias e tá lá preenchido. Como atalho, pessoal, podem sempre pegar qual que é a última coisa que tem no arquivo. Então, se nós pegarmos esse nosso arquivo aqui de leitura, o último que aparecia lá era o 2,3. Então, vamos ver se na posição 2,3 e na posição 3,2 está o valor 4. Então, pega aqui e vê lá, matriz de distâncias. Na posição, tanto na 2,3 como na 3,2 está o 4. Então, já começa a ficar com cara de certo, porque ele leu até a última linha, afinal trouxe essa informação aqui da última linha,
e, e não deu erro de faltarem coisas. Então tá ali com um card certo, e aqui realmente vai estar. Se pega ali a primeira, ó, o 0,1 e o 1,0, tá o 3,5, depois o 0,2 e o 2,0, tá o 3, e assim por diante. Então, com isso daqui, o que nós temos já pronto no momento é a parte da leitura dos dados. E então, eu até fiz questão aqui, né, de pegar e voltar esse passo a passo com vocês, como fazia um tempo que nós não víamos essa parte da leitura e também reforçar um pouquinho esses conceitos de classe e para, no segundo momento aqui da aula, podermos fazer o modelo matemático propriamente dito. Vai tentar hoje aqui, desse modelo do artigo, provavelmente a gente consiga fechar essa parte aqui inteira do modelo, para daí analisarmos que tipo de resultado que sairá e teremos. Tá? Então, se tudo der certo, a gente fecha isso daqui hoje, ou se não fechar, a gente vai conseguir deixar um bom tanto aí adiantado. Então, antes daquele intervalo aí, pessoal, alguma dúvida, comentário? Tudo certo. Certo. Acho que não. Bom que deu para relembrar algumas coisas aí, né? Que fazia 2 semanas que a gente não fazia aula de C#, então foi bacana. Fica no modelo matemático, sente falta do C#. Aí começa a ficar mais tempo no C#, sente falta do modelo matemático. E assim vai, né? Então tem que... Eu tô curioso, Gustavo, com essa parte da implementação, porque eu confesso que eu fiz lá o programa, mas mais na base do vendo como estava o anterior e fazendo, porque daí eu tentei implementar uma coisa nova anteontem, e não consegui. Até depois tive um tempo que queria te perguntar. Claro. Mas, e pelo que eu entendi, a minha dificuldade ela é conceitual, digamos assim. Eu incluí um parâmetro e eu queria que ele servisse como uma restrição. E eu tentei colocar lá, esbarrei e não funcionou. Beleza, vamos... me lembre aí isso durante a segunda metade, caso eu esqueça, mas tentamos ver isso daí sim. Não, mas até eu vou tentar, assim, você montando agora ali, tentar encaixar minha dúvida na tua explicação, para poder construir a dúvida, porque a coisa está tão complicada que não sei nem explicar a minha dúvida. É o primeiro passo, né? Conseguir dizer qual que é a dúvida. Exatamente. É igual às vezes a gente chega em aula assim, pessoal, entendeu? Todo mundo assim, cara que não entendeu, não. Tá, qual que é a dúvida? Nem sei qual que é a dúvida. Então também nem sei o que responder. Então, E daí eu fiz, desculpa, Gustavo, mas aí eu fiz umas anotações também, isso eu acho que eu vou acabar passando por escrito, que tem uns termos no artigo que eu achei esquisito demais. Aí eu não sei se foi algum problema de tradução ou se são termos que são comuns para modelagem, mas que para mim ainda não faz o menor sentido. Você lembra algum deles? Opa, tá aqui, ó, numa parte lá ele fala... Mano, vamos falar agora. Bom, tem 2 minutos para nós ir comer. Vamos ver o que dá nesses 2 minutinhos. Então, tem uma parte lá do artigo que ele fala assim, olha, no total o seu modelo possui 23 conjuntos diferentes de restrições, incluindo variáveis de arco padrão. O que raio seriam as variáveis de arco padrão? Em qual lugar está isso? Putz, como é que eu vou te explicar? Ele tá... Vou procurar um 23 aqui, ver se ele... ele tá ali na revisão da literatura, vai estar no no segundo parágrafo. Um pouquinho antes do em Kervin, Lacroix, Manjoub e Quilon, ele começa um parágrafo com esses caras aí. Na metade do parágrafo anterior. Tá, só um pouquinho. Estou aqui na literatura. Eu tô com ele impresso, não tá olhando na tela. Tá mais para baixo. Vai, segue aí. É na próxima folha. Não, mas o segundo parágrafo é gigantesco. Pode seguir nele.
Aqui, ó, em Kelvin, antes desse em Kelvin Lacroix, que é na metade do parágrafo anterior. Quer ver? Tem que ter um... Opa. 6 requisições, 2 veículos. Não, então, é antes. Volta um pouquinho, volta uma folha antes. Acho que até era naquela que você estava. Aqui, ó, 23, né? Aham. Ali, ó, variáveis para os veículos, antes das variáveis. Vamos pegar Ali, assim, ó, no total, eles têm... Os modelos 23 conjuntos diferentes de restrições. Essa parte aqui, cada um daqueles que estávamos vendo lá na aula passada é um conjunto, né? Cada um daqueles que aparece com o númerozinho do lado é um conjunto de restrições. Incluindo... Então, a minha dúvida era o que é as variáveis de arco padrão. Será que é um problema de tratamento? Assim, é o seguinte, o que é essa variável de arco padrão? É você pensar as variáveis associadas com x e j, y e j, que é você pegar e ter algo associado ao arco. Que é uma maneira padrão de você fazer a modelagem no que envolve problemas de fluxo. Ah, tá. E eu achando que era um tipo de variável. Não, o tipo é contínua, inteira ou binária. Isso daí é só para dizer que é padrão nessas modelagens de fluxo. Porque daí no parágrafo seguinte eu tinha notado isso daí que você falou, que ele comenta lá que utilizaram variáveis integrais para os fluxos de veículos, que seriam acho que inteiras, né? E São variáveis inteiras. contínuas para o fluxo de solicitação. Isso. Tá, e depois... qual a diferença da contínua para inteira? A contínua pode assumir o valor, qualquer valor real. A inteira, só valores inteiros. Ah, tá. É como se fosse o float lá, essa contínua. Isso. Não, na verdade, exatamente, o float é a contínua. A double, enfim, é a que aceita variável decimal, né? Isso. Tá, e daí, desculpa, eu sei que eu vou atrasar, mas daí eu já pergunto todas as perguntas de uma vez só. Que daí tem um parágrafo ali que ele diz assim, ó, que uns caras lá usaram umas técnicas e não sei o quê. Não, eles usaram umas técnicas. Aí eu anotei aqui, olha, como usar técnicas se nós nem sabemos que elas existem ou como elas funcionam? Você sabe em qual parte que tá isso? Tá no... Quer ver, ó? Depois desse do Kelvin ali... peraí, tá depois desse... Aí tem mais um parágrafo... Aí tem mais um que é em Dondo, ele começa em Dondo, que é nome de outros autores. E daí no seguinte já, ali ó, em Tacou, não sei das quantas, desenchampes e dupas. Aí ele fala, os autores descreveram um modelo MIP para não sei das quantas, no qual as cargas de transporte podem ser divididas em cada veículo, pode fazer não sei o que, aqui ó, embaixo. Para o trabalho computacional, eles usaram heurística para resolver os problemas de testes gerados. Eu sei que eu li o parágrafo, e aí me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, como é que nós, que estamos começando com isso, vamos saber que existe uma bendita de uma técnica que serve para ajudar a resolver esse problema? É o seguinte, qual que é a ideia em termos de vários... Eu não li esse trabalho aí do Takuju, Deschamps e Dupas, então teria que verificar para falar mais certinho. Mas o que tá com cara disso aqui ser? Quando nós temos um problema, nós temos duas maneiras básicas matemáticas para a resolução. Uma delas é com modelo exato e outra com heurística. Aqui nessa disciplina, tudo que nós estamos trabalhando é com modelo exato. E quando eu falo modelo exato, é porque nós fazemos essa modelagem e colocamos dentro do solver, ali do Gurobi, pelos métodos que tem, se nós tivermos tempo computacional suficiente, em algum momento, isso poderia demorar milhões de anos, trilhões de anos, ele será capaz de encontrar a solução ótima. Quando a gente pensa em métodos heurísticos, eles são métodos que tentam ser mais rápidos para a resolução, mas você nunca vai conseguir ter a certeza se a solução obtida por ele foi a solução ótima. Então, quando nós pegamos e crescemos o tamanho do problema, pega lá naquele próprio do caixeiro viajante. Lembra quando nós crescíamos o número de nós, começava a ficar bem mais demorado para resolver?
Agora, imagine um caso, fazer enroteamento em cidade acaba não fazendo muito sentido. Mas uma das aplicações que tem para roteamento, os problemas de roteamento de veículo, acaba sendo usado em problema de fazer rotas de ponto de solda de robôs. E daí você tem, às vezes, 500 pontos, muito mais pontos para serem realizados. E daí, esperar a solução é muito tempo que demora. Então, você pode usar um método heurístico que não tem a garantia que vai chegar na solução ótima, mas num tempo computacional mais rápido conseguirá uma solução muito boa. O que ele deve ter feito aqui? Ele fez o modelo exato e propôs uma heurística também. E daí faz essa comparação entre os problemas que ele gerou, então as instâncias que ele gerou. Se nós pegássemos isso aqui que nós temos no PowerPoint, é um problema gerado, é uma instância que foi gerada. Bem pequena, poderia gerar com instâncias maiores, e daí faz essa comparação do heurístico com o exato. Uhum. Tá, acho que ficou bem mais claro. Então, isso é muito, muito comum nos trabalhos. Mas isso daí, a minha pergunta é muito mais assim, não adianta nem sonhar que agora, começando a mexer com isso, nós vamos saber que... Não, nem... Que alguém já pesquisou algo. Mexendo com isso, cada trabalho é de um trabalho, a construção dessas heurísticas às vezes envolve uns processos que falam da onde que o cidadão teve essa ideia, da onde que pensou nisso, e o negócio funciona. Então é um outro buraco, tá? Uhum. Não, então tranquilo, já fico mais despreocupado. Oi. Beleza? Beleza, então, vamos comer, que estou morrendo de fome. Vamos comer. Então, pessoal, 8h40 voltamos aqui, tá bom? Fazer esses 30, atrasamos aí um pouquinho para começar, voltamos aqui 8h40, beleza? Ok, professor. Ok. Obrigado. Ok?